Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Vou fazer um vídeo curtinho para descarregar a bateria, porque sabem como é que eu sou com as baterias. Já vos disse há pouco o que tinha a dizer sobre o André Ventura virar à extrema-direita. Eu acho que ele não está a virar à extrema-direita. Eu acho que ele está um bocado embevecido com o sucesso que tem tido e está um bocadinho a querer esticar a corda. Se bem que até a comunicação social, que é muito à esquerda, como a gente sabe, e a esquerda é o progresso da humanidade, temos que nos lembrar disso. Eles têm essa autoridade moral desde que nasceram na Revolução Francesa e na Revolução Americana, porque o mundo era governado pelas monarquias absolutas, pelos impérios, pela extrema-direita, se quiserem. Engenheiro Afonso, eu sei que gosta da monarquia constitucional, mas o monarquismo matou muito mais que o comunismo. Ok? Por isso temos de ter cuidado com as famílias reais. São as pessoas mais privilegiadas à face da Terra. Sempre foram e sempre serão. Eu namorei lá, uns beijinhos, com a Angela Kelly, que era lá a estilista da rainha. Está velha, no outro dia via na televisão quando foi o funeral da rainha. Agora já é lady. Epá, está velha. Coitada, quando era... Ela é mais velha do que eu. Ela era engraçadinha quando andava lá às voltinhas. E foi com ela que conheci o Palácio de Buckingham, porque ela levou-me lá para casa. Ela vivia no Palácio de Buckingham, lá nos aposentos dos funcionários. E eu conheço, aquilo era só LGBT que nunca mais acabava. As raparigas, coitadas, os ingleses são um bocado peculiares nesse aspecto. Bom, isto para vos dizer que eu não creio que o André Ventura esteja a virar à extrema-direita. Está um bocado embevecido, está um bocado insuflado com o que a gente sabe e pronto, e está com estas medidas um bocadinho draconianas em relação aos imigrantes. E é a única coisa que faz com que a extrema-direita tenha força nos dias de hoje, é a imigração desregulada. No momento que os governos da Europa toda começarem não a fechar as fronteiras, mas a desenvolver um sistema de cotas em que as pessoas para entrar não é registro criminal com XYZ bagatelas jurídico-penais, não, tem que ser um registro criminal completamente limpo, não podem ter tido qualquer problema com a lei, não podem ter sido condenados a pena privativa de liberdade. Eu quando fui ao tribunal dei umas palmadas lá no trânsito. Bem, não dei, ia-lhe dar, mas chegou a polícia a tempo. Não tive pena privativa de liberdade, tive uma sanção pecuniária. Tive que lhe dar 300 contos, porque ele, coitadinho, aduziu danos morais e que lhe rasguei a camisa. Não lhe rasguei a camisa, pulo no chão. Ele tentou-me dar com a porta, como sabem, do carro, e eu pulo no chão, fiz uma chave de braço, pulo no chão, e ia-lhe dar, foi no momento exato que chegou o comissário. Tenha calma. Eu tenho calma, sim senhor. Olhou para mim, com o fatinho e gravata, o outro mesmo com ar de mitra. Os homens fracos são os piores de todos. Os homens fracos são aqueles que vão para trás dos computadores, são aqueles que antes estavam nos hospitais psiquiátricos, são aqueles que são as doutrinas caciques desta vida, são os Villefort, os Danglars, os Mondegos desta vida. Os homens fracos são aqueles que não têm onde cair mortos e então têm uma inveja mórbida das pessoas de sucesso, como é evidente. E o homem fraco que legisla na Europa tem que ter muito cuidado. Porque são os fracos da sociedade que estão a emigrar para a Europa. São os pobres. Agora, é muito feio bater-se quem está no chão. É muito feio estar a dar porrada no pobrezinho, não é? Dir-me-ão, a extrema-direita no seu melhor, sempre foi. A extrema-direita nunca se preocupou com o povo, por isso é que os comunistas foram tão populares. Como é evidente. Que os comunistas são tão maus ou piores como a extrema-direita, é a mesma merda, o cheiro é que é diferente. Só os fachos é que acham que não. Os comunas são iguaizinhos à extrema-direita, iguaizinhos, porque são as bestas, quer dizer, matam e falam para executar os seus ideais. O problema é que agora os filhos bastardos do comunismo são piores ainda, que é a esquerda woke, como eu já disse várias vezes, que são filhos não bastardos, mas legítimos dos hospitais psiquiátricos, e aí é que está a grande questão que se coloca. Tem que ter muito cuidado com a psiquiatria da política, e que as redes sociais são um excelente exemplo. Estou farto de avisar. Pronto. Vou ser muito rápido, que isto está a acabar a bateria. Eu só estou a fazer o vídeo
Depois vou fazer um vídeo mais longo a falar mesmo do Código de Processo Penal, que eu sei que o engenheiro Zé Luís está mortinho para saber os pormenores, e o resto do pessoal. Como sabe, o meu canal é privado, nas lives só pode comentar quem é apoiante. Eu deixo os vídeos um bocadinho públicos, mesmo para publicitar o Código Penal, mas como vejo já pus outra vez tudo outra vez privado. Eu deixo isto muito pouco tempo privado para a minha mãe ver, e basicamente para as pessoas que eu gosto, que insistem continuamente, e são muitas centenas, não é? Os apoiantes são um bom exemplo, que insistem que eu me mantenha aqui, de certa forma a contrabalançar a psiquiatria e a psicopatia inerente às redes sociais. Não tenho vontade nenhuma cá estar, mas pronto, como ainda vou estudando em voz alta e ainda há pessoas agradáveis com quem eu me cruzo, como é o caso do engenheiro Zé Luís, o engenheiro Avelino, o amigo Zé Luís, o engenheiro Afonso, o amigo Alexandre, principalmente os mais novos, para não irem para a extrema direita nem para a extrema esquerda, para não terem problemas com a lei, como é o caso do Afonso Gonçalves. Coitado. Um abraço para si, Afonso. Deixa lá disso das extremas direitas, cara amigo, você está sempre com essas coisas, vai acabar como o doutor Rui Fonseca Castro, tenha cuidado com isso. Aliás, vou-vos contar um segredinho. Essa democracia que é uma besta portuguesa, 23ª a nível mundial, parece que é mais livre que a 11ª, que é outra grande democracia, visto que as liberdades políticas do Dr. Alexandre Guerreiro nunca foram admoestadas. As minhas foram. Diz tudo acerca dos países progressistas. São muito progressistas para quem eles gostam. Não é? A democracia portuguesa é uma coisa extraordinária. O Dr. Alexandre Guerreiro não teve problemas nenhuns, e se ele é uma pessoa politicamente muito incómoda para o establishment devido às posições que tem em relação à Rússia. Por mais que os enrabados ucranianos esperneiem. Por mais. Porque custa-me falar assim, que eu acho que o Zelensky, coitado, está a defender o seu povo, mas são uns fanáticos de todo tamanho em relação à geopolítica mundial, porque os americanos e os russos dominaram no século XX a fazer o que queriam de um lado e do outro. Quem acha que o Putin é que é o mal da fita, é não conhecer a política externa norte-americana, quer dizer. Aliás, eu quando falava com aquele senhor que era muito próximo do Álvaro Cunhal, então, e alguma vez sentiu que os americanos fizeram uma coisa boa? E ele disse: nunca nos desiludiram. Nunca nos desiludiram, disse aquele senhor que era um alto quadro do PCP na altura e chegou a governante, não vou entrar aqui em pormenores, governante da função pública sénior, não é? Da alta função pública, não chegou a ministro, mas ficou um lugar abaixo, e não vou entrar aqui em pormenores, mas era um homem muito próximo do Álvaro Cunhal, dos tempos do comunismo antes do 25 de Abril. Aí é que está, percebe? Eu sempre lidei com os comunistas, sempre lhes achei um piadão, e eles nunca me fizeram mal nenhum. Apesar que nunca me fizeram mal nenhum, a extrema-direita sempre fez muito mal à minha família. Sempre. Aliás, a casa que era do meu bisavô, hoje em dia é um quartel. O Estado confiscou, que aquilo era uma mansão imensa, como sabe, o meu bisavô era muito rico, era uma mansão imensa lá na Graça, e parece, creio que para aquela zona, não sei bem onde é que era, e por acaso tenho que ir ver qual é que é o quartel. Essa casa que era do meu bisavô foi confiscada pelo Salazar, porque o meu avô era comunista, como sabem, e quando foi enviado para o Tarrafal, não só o homem foi enviado para o Tarrafal, como o filho foi enviado para o reformatório, como a casa da família foi confiscada pelo regime, como é evidente, essa é a grande democracia salazarista, e hoje é um quartel. O Estado tomou conta e transformou aquela mansão num quartel. Não sabia, contou-me a minha mãe no outro dia, eu estou sempre a perguntar coisas, como sabem. Talvez uma das coisas grandes, uma das melhores coisas do YouTube foi a minha mãe perceber as grandes curiosidades que eu tinha acerca da vida do meu pai na União Soviética, isto e aquilo e aquilo outro, porque não sabia nada, não é? Quer dizer, porque eu passei toda a vida a trabalhar. Eu não tive o luxo de vender preservativos para o LX e levar no rabiosco no Conde Redondo. Não tive esse luxo, não tenho. Alguém tem que trabalhar para os outros. E por isso as extremas direitas e as extremas esquerdas, pois, como eu os compreendo, têm muita moral para falar, porque são uns parasitas da sociedade, querem copos e passear, assim também alguém tem que trabalhar. Por isso, onde eu quero chegar é que
pronto, é o mundo que temos, é muito triste estarmos a ver estas coisas nos dias de hoje, mas há muitos ódios tanto do lado da extrema-direita como da extrema-esquerda, e isto vê-se André Ventura a reavivar velhos ódios. Então ia soflar um bocadinho. Mas também os homens tinham que fazer alguma coisa, porque senão o país estava completamente a saque da imigração desregulada. Que eu sou bastante mais moderado que o Chega e que a maior parte dos meus subscritores e apoiantes. Também vivo fora, mas também pago a fatura de viver fora, porque os imigrantes fora da Europa são muito mais maltratados do que os imigrantes dentro da Europa. Estou-vos farto de dizer isso. E pelos seus próprios confrados, pelos seus próprios patrícios, e os outros é de esperar, não é? Mas pelos seus próprios patrícios também. Porque as rivalidades nas comunidades portuguesas pelo mundo fora é só não as conhecer. Aliás, é só ver em Londres de onde é que vinham a segunda leva de terroristas dos ataques de 7 de julho de 2005, 7/7, como os ingleses dizem, vinham de Stockwell. Onde é que é Stockwell, em Inglaterra? Onde está a comunidade portuguesa? Pobres, mas pobres. Não sei se vocês estão a ver, aqui as rivalidades comigo nunca foram por questões profissionais, também, mas invejas, como é evidente, invejas profissionais e sociais. Foi mais invejas patrimoniais. O grande ódio em relação a mim foi os 2 Porsche e o R8. Isso é que foi o grande ódio. Já não tenho tempo, está mesmo a pescar a bateria. Está mesmo a pescar a bateria. A minha tese de doutoramento em Direito Penal. O que é que eu vos posso dizer aqui? Posso-vos dizer uma palavrinha muito rápida, porque está mesmo a pescar. Se isto se desligar de repente, é porque, pronto, eu vou para as baterias. Vou para descarregar. Está a pescar. Quando ele começa a pescar com muita recorrência, está a acabar. Por isso, se isto acabar de repente, é porque a bateria foi ao ar. Vou-vos só ler uma frasezinha da minha tese de doutoramento em Direito Penal. A versão em português, como sabem. Tínhamos ficado a quem é que beneficia com o prejudicial penal em relação ao raciocínio de Jacobs, que o Jacobs tem essa expressão espetacular, porque eu estava a tentar explicar a sociedade do ponto de vista jurídico-penal. Não sei, pode olhar para o telemóvel, mas ele diz, como eu já vos disse aqui, para que a classe de ordem social, o princípio da culpa é uma condição de subsistência. Diz Jacobs no princípio da culpabilidade em Estudos de Direito Penal 1997, página 366. E eu continuo este raciocínio e vou acabar já com esta frase, que eu sei que isto vai acabar, em que se permite tornar clara a deontologização dogmática pretendida, ou seja, o Jacobs tentava uma deontologização dogmática, uma questão de dar menos ontologia ao Código Penal e mais sociedade. Por isso é que ele se baseia no grande sociólogo Luhmann. Por isso é que os sociólogos que não são clínicos, nem têm ordens profissionais e associações científicas, enfim, podem fazer perícias para o Ministério Público e para os tribunais, entendem? A jurisprudência o defende, a doutrina o defende e a lei também o defende. Obviamente que os que vivem no cu de Judas, que não percebem nada desta merda, vão aos chatos GPTs desta vida e acham que percebem do Código de Processo Penal, que é uma obra-prima, como a gente sabe, e os Códigos de Processo Penal são quase todos iguais no mundo civilizado democrático. Também que o Common Law é um bocadinho diferente, mas basicamente os pressupostos são parecidos, entendem? Por isso é que o ordenamento jurídico-penal inglês é signatário da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que, como é sabido, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos é da União Europeia fundamentalmente e, obviamente, é ordenamento romano-jurídico, não common law. Mas, obviamente, que tem que perceber que estas pessoas de um etnocentrismo cultural e epistemológico, está mesmo a pescar, vou acabar que isto está mesmo a pescar, vai mesmo acabar, um etnocentrismo epistemológico, cultural e científico e jurídico tremendo, são absolutamente fanáticos e não percebem nada de questões várias que não seja a sua própria cultura, o seu próprio quintalzinho
do ponto de vista científico, que normalmente são um cientismo à la Comte, acham que a ciência que eles prefiram é a detentora da verdade, e isto é perigosíssimo, perigosíssimo. Nos dias de hoje temos que ir. Um abraço.